Eu assisti o segundo filme do Rocky Balboa e esse filme ele é muito além do que um filme sobre luta. Esse filme tem uma trama que aborda questões além do boxe, além do que toda pessoa quando pensa sobre esse filme vai, né, falar sobre, que é os momentos do ringue e etc. Aqui nesse filme a gente acompanha o Rocky, né, o personagem, ele passando pelas consequências dele ter perdido a luta contra o personagem Creed, né, Apollo Creed. No primeiro filme ele luta lá, ele perde, aqui a gente vê essa continuação ali da luta e o que ele vai fazer após isso. Ele acaba sendo conhecido, acaba ganhando alguns primeiros fãs, uma primeira pessoa que pede autógrafo para ele. Ele autógrafa um caderno para uma pessoa pela primeira vez, ele até fala, pô, meu primeiro autógrafo. Enquanto ele reage ao Apollo Creed, né, fazendo essa rivalidade, que nem mesmo o próprio Apollo Creed acredita nele, né, porque o Apollo Creed é um personagem que ele é muito afrontoso. Quando ele ganha uma luta, ele é muito afrontoso, ele é um cara que ele chama a rincha, né? Quando eu falo chama a rincha, eu falo que ele meio que bota a lenha na fogueira, mas ele faz isso muito quando a mídia tá em cima. Então quando tem repórteres falando, ele vai lá e fala, não, é que eu realmente destruí o Rocky Balboa, que não sei o que se fosse pra poder massacrar a cara dele eu iria massacrar, mas ao mesmo tempo você sente, ao assistir a produção, você sente que esse personagem, ele não tem esse sentimento todo aflorado assim. Na verdade ele tem um respeito pelo Rocky Balboa, querendo ou não, ele respeita. A gente vai ver isso no terceiro filme, pela construção de amizade que ambos acabam tendo no futuro, né? Eu ainda não assisti o terceiro filme, mas eu sei algumas coisas que acontecem, então de memória vaga assim, eu tenho umas vagas lembranças sobre o que acontece. Porém, quando eu falo que esse filme ele vai além, né, da luta, do ringue, esse filme é sobre pessoa, é sobre um ser humano que está passando por certas situações e provavelmente no futuro certos problemas. Aqui a gente vê o Rocky perdendo a luta, mas ganhando benefícios com isso. Ele ganha o dinheiro, consegue alugar uma nova casa e um local melhor para ambos ali. E ele consegue isso, ele compra isso com a Adrian, que é sua esposa. Depois ele descobre que ela tá grávida, né? Ela tá prestes a ter filho. E mesmo assim, ele perde uma parte desse dinheiro, porque não era tanto dinheiro assim. E nessa produção tem um dilema muito interessante, né? Que é a questão da esposa dele, a Adrian, não querer que ele volte a lutar. Ela fala pra ele, sempre dá a entender que não gosta de ver ele machucado, de ver ele dentro de um ringue, então ele respeita ela e decide não lutar mais. Ele desiste de ser um lutador, desiste dessa possível revanche que ele poderia ter com o próprio Apollo Creed. E com isso, ao desistir de tudo, ele compra a casa, como eu falei anteriormente, e ele passa a voltar a trabalhar em trabalhos normais. Isso porque a quantia de dinheiro que ele ganhou não era o suficiente para sustentar, né, para acabar se sustentando. Então com isso ele vende o carro dele para o cunhado dele, volta a trabalhar em trabalhos normais, ele trabalha num açougue, mas depois ele acaba sendo demitido. Mas bem antes disso, ele tenta participar de comerciais para poder ficar famoso. Ele leva a imagem dele de um lutador que lutou contra o Apollo Creed, essa pessoa ali que teve esse momento de auge da fama, para poder entrelaçar isso a comerciais de perfume, de bebida e etc. Mas por ele ser uma pessoa com poucos estudos, uma pessoa simples, uma pessoa analfabeta, e por não saber ler, ele acaba tendo essa dificuldade em fazer coisas simples, que é participar de um comercial. Então tem algumas cenas que podem parecer engraçadas, e são até, né, engraçadas quando você assiste, que é ele ali tentando ler os letreiros para poder falar, né, o que está no roteiro do comercial e não conseguindo por não saber ler, e ele levando esporro do cinegrafista, das pessoas ao redor, naquele momento constrangedor, onde ele passa vergonha na frente da esposa e o cara tenta constranger ele na frente da esposa dele, e também outras coisas que acontecem com ele por ele ser analfabeto, né? Quando você está assistindo um filme com um outro tipo de mentalidade, você não percebe essas coisas, mas quando você assiste com a mentalidade que eu tenho hoje, ou que provavelmente com a mentalidade que você que está vendo esse vídeo aí deve ter hoje em dia, pensa que esse filme ele é bem mais profundo do que parece. Ele tem bem mais camadas grandiosas do que parece, né? Isso torna o filme Rocky Balboa uma produção muito, mas muito mesmo humanizada, cara. Tem muita humanidade ali, sabe? Você, às vezes, parece que tá vendo a história real de uma pessoa. E não que não seja, até porque o roteiro desse filme tem muito da história que o próprio ator Sylvester Stallone passou. Ele era de uma família pobre, não tinha muita condição, já passou a morar na rua, até ele construir o roteiro do filme e decidir estrelar no próprio filme que ele escreveu.
né? Sendo esse personagem tão, mas tão icônico que é o Rock Balboa. Então, esse filme, ele é muito legal, porque quando você assiste ele com outra mentalidade, focando em outras coisas, visando outras ocasiões, você acaba absorvendo um pouco mais dessa produção, né? Rock Balboa, por incrível que pareça, ele não é aquele tipo de filme que você assiste hoje e amanhã você tá tipo, ah, beleza, esqueci, dane-se. Não, é um filme que você acaba vendo e você fica refletindo sozinho depois sobre o que aconteceu, sobre cada cena. E é isso que faz eu achar o filme Rock 2 uma obra e uma produção sensacional, sabe? Mas ei, vocês tiveram essa mesma percepção que eu, essa análise profunda ao assistir o filme? Não tiveram? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo, me seguir aqui para mais conteúdos como esses. E até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!